Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Clínica de Psicologia Viver com Qualidade. Sou Rose, psicóloga, e é sempre um grande prazer estar com vocês aqui nas noites de quarta-feira para conversar sobre assuntos relacionados à saúde mental, psicológica e bom, a gente vai aguardar só um instantinho aqui para o nosso convidado ingressar na nossa live, que a gente já vai começar a nossa conversa. Vamos só aguardar aqui uns instantes para que o David ingresse na nossa conversa. Agora sim. Agora sim. Sim. Tudo bem, Tá Rose? vendo? Boa noite. Tá vendo e ouvindo agora direitinho? Agora sim, agora tá perfeito. Então tá bom. É só para dar aquele esquenta nervoso na gente, para começar quebrando gelo. Não é verdade? Boa noite, seja muito bem-vindo aqui à live do meu perfil. Muito bom ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite, David. A gente vai conversar sobre uma questão aliás, duas questões, né? Bem delicadas. Então, eu te agradeço muito a participação, a sua disponibilidade, tá bom? Gratidão, Rose, primeiramente pelo convite. É muito importante nós trazermos esses assuntos tão delicados, né, à tona. E cada vez que nós temos a oportunidade de falar, né, nós percebemos que nós temos o nosso direito respeitado. Uhum. Ah, que E bom. isso é muito importante, né? Que bom. Então, deixa eu só dar o título aqui para nossa live, que é Religião e Homossexualidade, portas que se trancam ou janelas que se abrem. A gente está recebendo o David Cáceres, que é fisioterapeuta pélvico e neurofuncional, né, David? E hoje a gente vai falar dessa interlocução, desses temas tão sensíveis à nossa sociedade, né, David? Então, para a gente começar, vamos lá. O David, além de fisioterapeuta, né? Ele é um pai de santo gay, não é isso? Exatamente. Então, Um sacerdote de Umbanda, homossexual. isso aí. Então, a partir dessa característica, né, a gente vai conversar então hoje. Então, David, começa a contar pra gente como tudo isso começou. Como é que você estabeleceu esses primeiros contatos com a religião, não da Umbanda, mas no teu percurso, né, que você já me contou um pouquinho, mas compartilha aqui pra gente. Bom, primeiramente, Rose, eu iniciei na Igreja Católica, né? Desde criança, eu era um frequentador assíduo da Igreja Católica, sentia muito a famosa lei da atração do chamado, né? Uhum, Chamado ao sacerdócio, tanto que eu ingressei como sacerdote, como seminarista, estudei para ser padre, fiquei 3 anos e meio aí estudando para ser padre. Após sair do seminário, vim morar em São Paulo, que eu morava no litoral. Nisso, a minha infância, ela sempre foi muito dividida, né? Porque a mãe da minha mãe, ela era testemunha de Jeová. A mãe do meu pai, ela era evangélica, passou pelo R.R. Soares, foi da Universal, por fim ela estava no Valdomiro, né? E quando eu ingressei mesmo na Igreja Católica, aí foi onde que eu me aprofundei, né, nos temas e na necessidade de aprofundamento pessoal, e ali eu comecei a me descobrir, comecei a despertar, tudo mais. Passaram-se os 3 anos e meio, saí do seminário, vim morar em São Paulo, onde eu conheci uma moça que ela era libanesa, né? E, por sinal, muçulmana. E aí foi aonde que eu acabei tendo um impacto muito grande na minha vida emocional, porque ela logo em seguida foi embora para o Líbano e eu fiquei meio que perdido, né? E aí começou muitas coisas a acontecerem, até mesmo na minha vida pessoal, e caí numa depressão muito grande após conhecer uma outra mulher que acabou engravidando de mim e tirou meu filho do quarto para o quinto mês. E com isso,
eu acabei tendo um surto emocional muito grande e desencadeou aí uma depressão profunda. E aí, nesse período, eu fui hospitalizado, fui internado no hospital psiquiátrico, justamente porque eu tentava suicídio, assim que eu pudesse, né, as oportunidades que me davam. E ali eu falei, cara, isso não é para mim, né? E foi onde que eu conheci, tive o primeiro acesso, então, ao kardecismo, através da mãe de uma paciente que estava internada. E quando saí do hospital, eu comecei a me aprofundar no Kardec. Porém, nesse meio tempo, acabei passando pelo budismo de Nichiren Daishonin, né, que tem a Sutra Namyoho Renge Kyo, e, e aí voltei novamente para o kardecismo. Passado-se um tempo, fui conhecer um pouco da Wicca, saí, voltei novamente para o Kardec e acabei ingressando na Umbanda, né? E ali na Umbanda foi onde que eu tive um aprendizado muito grande sobre a necessidade do desenvolvimento mediúnico, sobre a necessidade de me permitir, né, ter esse contato com a espiritualidade. E ali eu comecei a conhecer os fenômenos da Umbanda, né, da espiritualidade que vem da Umbanda. E nesse momento foi onde que eu me apaixonei por essa religião e esse ano faço 10 anos de sacerdócio, né, 15 anos de religião e, e aí você já vai mudando, né? Uhum. Quando você falou do seu primeiro contato com a religiosidade, foi dentro da sua família, né? Ou com uma parte católica, outra parte evangélica. E nesses primeiros contatos, como é que era apresentado para você, como foi apresentado para você a questão da orientação sexual? Nesse momento você falou que iniciou a sua vida com relacionamento com uma mulher, né? Com mulheres. Em Sim. algum momento você se entendeu uma pessoa homossexual. Como é que se deu essa relação da sua orientação sexual com a religiosidade a partir daquilo que você já conhecia ou foi apresentado para você nesses primeiros momentos? Bom, em primeiro lugar, que as religiões evangélicas elas têm um foco muito, vamos dizer assim, não todas, mas a grande maioria, pelos próprios fiéis, e Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, né? Então, você não Uhum, poderia ser de outra é, sexualidade que não fosse o hétero, né? Porque até mesmo isso estaria errado aos olhos de Deus. E uhum, na fase que eu me vi como bissexual, foi uma fase de desespero, né? Porque eu falava assim, Deus vai me condenar por todos os lados. Primeiramente, uhum, um ex-seminarista que tinha um contexto distorcido do que é a sexualidade, né? E segundo, pela questão até mesmo evangélica, né? Os uhum, familiares, escutava muito da irmã da minha mãe, que não aceitaria um homossexual e tudo mais, e aquilo machucava, né? Machucava, feria, porque assim, quando você é criança, você aprende que os tios, os irmãos de pai e mãe são pessoas especiais na sua vida e tem que se uhum, manter na sua vida. Então a gente segue aquele exemplo do bom cordeirinho, né? Tipo, não posso uhum, errar, não posso uhum, ser imperfeito, não posso ter falhas. Porém, Rose, isso acabava me aprisionando nessa fase que eu acabei me descobrindo. Fui me descobrir bissexual, eu já tinha 21 anos praticamente, né? uhum, Então, nessa fase, foi desesperador para mim. Eu sofria um conflito interno pior do que o externo. Primeiramente, porque eu sentia atração somente por mulher. De repente, um belo dia, eu durmo, quando eu acordo, começo a admirar homem de uma maneira diferente. E aquilo, para mim, foi um surto, né? Eu falei, tá errado, Deus não aceita isso, eu tenho que mudar isso de qualquer forma, isso é inaceitável.
isso é inadmissível, né? E aí eu comecei a perceber que o pior algoz não era alguém externo, era eu mesmo, Uhum. né? Eu Uhum. mesmo estava me autoflagelando por conceitos, né, ideológicos negativos que acabaram me machucando, né? E isso eu digo porque, na realidade, é difícil você, há 20 anos atrás, você se assumir bissexual que fosse. Então você já Uhum. tem Uhum. um conflito pessoal de não Uhum. conseguir Uhum. se entender, né? Uhum. Tem um conflito social, como que essa sociedade vai me enxergar. E aí foi uma Uhum. época que muitos bissexuais começaram a se assumir e sofria a discriminação dos próprios gays, porque para os Uhum. gays da época existia hétero e gay e lésbica. Uhum. Bissexual era a pessoa indecisa, era a pessoa que não sabia o que queria da vida, era a pessoa que queria confete, era a Uhum. pessoa que queria brincar de ser o que não é. E bem ou mal, Uhum. essas coisas machucam, né? E aí você Uhum. falava assim, Uhum. poxa, se eu sair desse ovo, eu vou ser massacrado. Então, por muito tempo eu me omiti, eu fingia ser o que não era, tipo, via algum homem bonito que eu me chamava a atenção e eu falava, não, tá errado. Opa, já virava para outra menina, às vezes beijava até meninas que eu não queria beijar só para poder evitar qualquer outra possibilidade de contato, né? Então, foi Uhum. uma das Uhum. fases piores da minha vida, eu posso falar. Uhum. Uhum. E aí, nesse período, você disse que estava iniciando seus estudos no kardecismo, foi nessa fase? Isso, nessa fase. Foi Uhum. nessa Uhum. fase que foi onde que eu pude perceber que o espírito em si, ele não tem um sexo, né? O espírito, ele é uma essência, ele é uma energia do qual ele é acoplado a uma matéria física e pelo qual esses dois andam lado a lado, né? Uhum. Uhum. E, e aí eu pude perceber que, na realidade, como o espírito ele não tinha sexo, foi onde que veio o meu maior questionamento sobre Deus até mesmo, né? Porque falava Uhum. Uhum. que, se você pegar a Bíblia lá em Gênesis, fala o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E aí eu falava assim, mas espera aí, Deus é homem? Mas espera aí, se o Espírito não tem sexo, como que eu posso designar que Deus realmente seja homem? E aí foi Uhum. onde que eu criei até mesmo uma frase que eu carrego para o resto da minha vida, nas minhas palestras, nos meus encontros interreligiosos, eu sempre uso que Deus ele nos ama com amor de mãe e Deus nos educa com amor de pai, né? Uhum. Então ele tem as suas duas formas. É aquele pai Uhum. Uhum. que vai te conduzir para o melhor caminho e aquela mãe que vai te acolher quando você mais precisar. Uhum. Uhum. Uma frase muito bonita e impactante, né? Porque a gente não está falando de gênero, né? A gente está falando de afetividade, Exato. né? E como é que foi a sua, quando você fala desse conflito, né, que você estava vivenciando, da sua orientação, do seu desejo, da sua atração, conciliando isso com o período que você estava saindo da Igreja Católica, saindo dessas influências, né, católicas e evangélicas, como é que você começou a compreender isso dentro do kardecismo? Como é que o kardecismo compreende a questão da orientação, como você falou, do espírito, mas como é que você se sentiu nesse momento? Foi um acolhimento? Foi mais uma questão mais provocativa, mais reflexivo? Como é que foi esse período específico? Eu acredito que foi um conflito grande, porque até mesmo dentro do kardecismo existem pessoas que não são muito adeptas ao homossexualismo, né? E às vezes a gente Uhum, pensa assim, poxa vida, dentro do kardecismo vai ser aceito. Como todas as religiões, nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos, né? E Jesus mesmo ele dizia, a igreja ela é santa, porém pecadora. É óbvio, uhum, a igreja é santa, a igreja de pedra, que não peca. Porém, a igreja humana ela é falha, né? uhum, E o pecado ele está designado justamente a falhas, a erros,
né? Uhum. Então, quando Jesus ele fala isso, a gente já leva-se em consideração que a parte humana ela pode ser falha, ela pode ter os seus erros, né? E dentro do kardecismo em si, teve alguns acolhimentos, sim, porém também teve muitas reflexões. Não vou dizer nem julgamento, eu vou dizer reflexões, porque falavam-se assim para mim: se o seu espírito veio numa matéria masculina, você tem que aceitar essa matéria masculina como tal e vivenciar o prazer masculino. Se você vem uma matéria feminina, você tem que vivenciar o prazer da. E aí aquilo ficava meio que conflito comigo, porque o Evangelho segundo o Kardecismo dizia uma coisa e as pessoas diziam outra. E Uhum. aí eu comecei a analisar até mesmo, Rose, as outras religiões também, né? Comecei a fazer um comparativo com as outras religiões. Poxa, é, essa explanação de que é certo, o que é errado, do que o homossexualismo, levando-se em conta que o homossexualismo não existe nenhum trecho bíblico que fala sobre a palavra homossexualidade, né? Uhum. E até mesmo Uhum. se nós pegarmos as religiões mais antigas, até mesmo, nós vamos verificar que o homossexualismo sempre esteve presente na humanidade, né? Uhum. 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 Então, dentro disso, eu pude perceber que tanto as igrejas evangélicas e católicas poderiam ser tão acolhedoras quanto o espiritismo, como também poderiam ser tão julgadoras. E isso mexe muito com a influência social, né? Uhum. Porque hoje, inclusive, eu estava visitando um grande amigo meu, um encontro interreligioso, que é o pastor Leandro, da Igreja Habitar, que é uma igreja inclusiva para o público LGBTQIA+, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? Que Uhum. uma Uhum. palavra de uma liderança religiosa, ela pode tanto edificar, levantar alguém, quanto destruir e até mesmo matar. Então, nós religiosos temos que tomar muito cuidado com a fala que usamos e o momento que nós usamos, né? Porque, afinal de contas, nós somos aqueles que estão conduzindo algumas pessoas que estão confiando em você, Uhum. né? Uhum. Então, você vai Exatamente. ser o ponto de referência do que é certo. E as pessoas se espelham Uhum. muito nos sacerdotes, né? E aí é Uhum. onde Uhum. você fala assim, cara, eu não posso é, disseminar o ódio, não posso disseminar Uhum. sentimentos Uhum. contrários, porque se eu fizer isso, não vai ser o meu sentimento de ódio, vai ser um mar de ódio que eu vou estar Uhum. disseminando. Uhum, uhum. Quando você fala, você usou uma frase bem importante, me impactou aqui, de edifica, né, a religião e os representantes dela, né, que são os pastores, sacerdotes, enfim, eles transmitem, né, essa palavra e elas podem edificar, ou seja, ajudar na formação, como elas podem destruir uma pessoa. É uma frase muito forte e é isso que a gente percebe no dia a dia. Eu vejo isso nos meus atendimentos, né? De pessoas que são da comunidade e esse conflito, né? Esse atrito que há com a sua religiosidade. Quando você fala dessa questão de edificar e de destruir, qual momento você, na tua trajetória, se sentiu edificado ou se sentiu destruído? Primeiramente, eu me senti edificado a partir do momento que eu me coloquei no meu devido lugar, né? O meu lugar de fala, Uhum. né? E eu me senti destruído ao estar num ambiente familiar e pessoas da minha família se levantarem de perto de mim, porque simplesmente eu tinha me assumido como gay. E isso doeu muito, muito mesmo, né? É a ponto até mesmo, eu me recordo, eu casei em 2017 com meu esposo, estamos juntos há 14 anos, esse ano completamos 14 anos, 7 anos de casados, e
Eu fui entregar o convite do casamento e simplesmente a pessoa virou para mim e falou assim: eu não vou participar desse circo, não estarei nesse picadeiro, porque Deus condena e abomina isso, e isso não é uma coisa de Deus. Aquilo acabou comigo. E foi só uma frase, foi só um diálogo de questão de 10 segundos. Aquilo acabou comigo. Porque eu não consegui, a pessoa conseguiu me fazer me sentir o pior ser humano da face da Terra. Conseguiu me fazer me sentir um lixo de ser humano. E, e hoje eu agradeço a Deus e ao Sagrado de não ter pensado em fazer o que passou pela cabeça, que era cometer um suicídio, né? Então eu pensei muito na minha mãe, pensei muito no meu companheiro, pensei muito nas pessoas que estavam ali me cercando, que estavam aplaudindo aquele momento que foi mágico. E aí eu falei para mim mesmo, não é uma pessoa que pode me destruir, né? Com tantas pessoas. O meu casamento, para você ter noção, Rose, era uma lista de 500 convidados, eu reduzi para 230 pessoas. No dia do casamento apareceram 360 pessoas no meu casamento, né? E eu morri 360, 360 convidados. Então, que lindo. assim, foi um casamento mágico, foi no Alpes Arujá, né? Bem na ponta de uma colina. E foi fantástico, fantástico. Tive a honra de ter pessoas que estavam me aplaudindo. Infelizmente, a minha mãe ela tem demência, eu que descobri a doença da minha mãe, agora evoluiu-se para o Alzheimer. E a minha mãe estava lúcida nessa época, e nesse momento que minha mãe estava lúcida, minha mãe ela pôde me abençoar, né? Ah, que bom, E, que bom. e a minha tia também, que foi A sua tia a pessoa que eu evangélica. morei. Não, essa era mega católica, por sinal. Ah, tá. Aquelas católicas antigas ainda. E a minha tia já estava com seus 80 e poucos anos, né? E eu morei com ela e ela falou assim: olha, eu sou católica, espero que não apareça nenhum santo lá na hora, porque senão eu vou sair correndo. Mas eu tô indo porque eu te amo. Você é o filho que eu não tive. E você escutar isso de uma pessoa de 80 e poucos anos, Rose, cara, isso te edifica de uma forma, né? Uhum, uhum. E que infelizmente a minha tia logo em seguida também descobriu que tinha demência. Desculpa. Não há do que se desculpar, não há do que se desculpar. Muito pelo contrário, é tocante e é muito bonito tudo isso que você está compartilhando conosco. E infelizmente em outubro do ano passado minha tia fez a passagem dela, né? Então eu falo que no meu casamento eu tive a oportunidade de ter a minha mãe lúcida, tive a oportunidade de ter a minha tia viva e outras pessoas que infelizmente já não estão mais presentes aqui no campo terrestre e que estavam ali abençoando, aplaudindo, sabe? E foi um momento mágico, mágico, porque ali eu pude ver a verdadeira edificação de um ser humano, né? E me mostrou um contraste da vida, Rose, e a todos que estão assistindo, que até então eu não imaginava que pudesse existir, né? Porque a Uhum. gente sempre via a sombra, né? E de repente surgiu o arco-íris, né? Surgiu um É, arco-íris ali iluminando todo o nosso caminho. Para você ter noção, foram 7 sacerdotes que fizeram a cerimônia do meu casamento, né? Entre Umbanda e Candomblé. E eu falo, ali a bênção foi de todos, porque a minha tia, sendo católica, ela estava me abençoando. Amigos evangélicos que foram no meu casamento e abençoaram, tanto eu quanto o meu companheiro. Então, são coisas, Rose, que eu falo, a essência ela não está na religião, ela está na pessoa. Caráter você não compra, né?
caráter você não adquire, caráter você nasce. Ou você tem, ou você não adianta querer adquirir. Né? E tem uma questão também, eu vou fazer a pergunta que foi colocada aqui, mas também tem, né, a questão de o que uso é feito da religião, né? Muitas pessoas fazem um uso distorcido e equivocado de palavras ou passagens bíblicas para fomentar os discursos de ódio, como você mencionou no começo. A Rejane diz o seguinte: acho tão engraçado, entre aspas, as pessoas encherem a boca para falar que Deus isso e Deus aquilo sobre a vida das pessoas, mas não se olham no espelho para entender que ele não aprova o veneno que elas espalham. E aí, aqui, Purit, que eu não sei o nome, estava no seu casamento e diz: foi a É a cerimônia de Carol. casamento. Ah, Carol, foi a cerimônia de casamento mais linda que eu já vi. Então, isso que é que você estava falando, né? Então, vocês foram abençoados sob, né, a proteção e toda o cuidado, a atenção da Umbanda. Sim, tanto a Umbanda quanto até mesmo o Candomblé, que tiveram lideranças religiosas do Candomblé, amigos que eram evangélicos também, que se fizeram presente no momento de estender a mão direita para fazer a bênção dos noivos, eles abençoaram. E eu falo que é algo tão louco, Rose, porque a cerimônia estava prevista para começar às 8 horas, né? E foi começar às 10 horas da noite, por atraso de dois sacerdotes e um padrinho que se perderam. E eu fiquei Uhum. dentro do carro com a minha tia, essa tia que se foi, esse período todo, e ela conversando comigo, ela segurando a minha mão e ela falando: Olha, David, eu te abençoo. Eu só quero que você seja feliz, meu filho. Seja feliz, se é isso mesmo que você quer, que Deus te abençoe. E ali a minha tia parecia literalmente a nossa despedida, porque ali ela começou a revelar coisas do casamento dela que muitas pessoas não sabiam, e que ali ela contou muitas e muitas e muitas coisas. E eu falo, foi algo literalmente mágico, com a bênção do sagrado. E é que, Isso. respondendo a Regiane, infelizmente, Regiane, as pessoas, elas não sabem o que é a palavra de Deus verdadeira. Porque a partir do momento que você se enquadra e você se diz ser cristão, você tem que seguir os mandamentos de Cristo. E, infelizmente, as pessoas seguem o Antigo Testamento, onde que Cristo não está presente. Né? Tanto que ele fala, eis que faço nova todas as coisas. Nada que veio antes de mim terá sua valia, somente minha palavra terá seu valor. Aí você para pensar, Regiane, e fala assim, caramba, poxa, ele resumiu 10 mandamentos em apenas dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de tua alma, e amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Quem ama a si mesmo não fere a si mesmo, né? E se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, qual o trecho que esse pessoal eles não aprendem, eles não entendem? Ou será que eles faltaram às aulas de teologia, se é que são baseados em teologia? Que teologia é justamente o estudo, né? Tel, né? Ologia. Então, é o estudo da teologia, o estudo da vida, o estudo da religião, né? Religião, ela vem de uma palavra que ela é fomentada do latim, do grego e latim, que fala-se sobre religare, né? Ou seja, tudo que está sendo ligado aqui embaixo está sendo ligado lá em cima, tudo que está sendo desligado aqui embaixo também está sendo desligado lá em cima. E aí você para pensar, você começa a analisar essas falas e você fala assim, meu, peraí, se Deus fez a religião, permitiu o homem criar a religião para ligar o visual ao oculto, ligar o material ao imaterial, ligar o profano ao sagrado, qual o trecho que as pessoas querem cortar essa ligação com o sagrado, né? E a partir do momento Uhum. que eu ataco uma pessoa, seja por sua cor, seja por sua crença,
seja por conta da sua sexualidade, seja por conta da sua condição social. Eu não estou fazendo o que aquele Cristo que eu digo seguir ensinou. Ou seja, não Uhum. estou sendo bom aluno daquele Uhum. mestre, aquele cara gostoso que ensinou tanta coisa gostosa para nós. E quando eu digo gostoso, gente, eu não estou dizendo gostoso no pejorativo masculino de homem, não. Uhum. Gostoso de estar na presença, o prazer de se sentir na presença dele, né? Então, as pessoas, infelizmente, às vezes deturpam as palavras, deturpam o significado da essência, né? Uhum. Da razão de você se colocar ali diante de um sagrado e saber que aquele sagrado ele não te julga, né? Ele te acolhe, ele te ama. Afinal de Uhum. Uhum. contas, Jesus ele estava ao lado de quem? Foi samaritanos, foi dos bonzinhos, né? Foi Uhum. dos cobradores de impostos, foi dos senhores das leis. Uhum. Ele estava do lado daqueles que eram mais marginalizados, né? Uhum. E as pessoas às vezes não sabem o significado da palavra marginalizado. É aqueles que vivem às margens, Uhum. aqueles que vivem distante do centro, do núcleo, né? Uhum. E aí Uhum. você fala, Uhum. poxa, que Cristo é esse que dissemina o ódio? Que Cristo é esse que faz distinção, né? Uhum. Então, aí você para pensar assim que as pessoas, infelizmente, elas estão mudando muito as Sagradas Escrituras para o que realmente lhes favorece ou para o que realmente lhes dá poder e poder de Uhum. persuasão, Uhum. né? Então, se nas escrituras eu consigo ter um poder de dízimo, eu vou dizer Uhum. que se você não der o dízimo, você vai para o inferno, você vai ser condenado. Uhum. Aí vem Jesus e fala assim: se essa viúva tem apenas uma moeda e está dando-a de todo o coração, quem sois vós para poder condená-la? Uhum. Né? Uhum. 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 É, eu estava pensando aqui em Maria Madalena, né? O quanto ela esteve presente, né, até o final da, da vida de Jesus, o quanto ela foi importante na trajetória dele, né? E era uma garota de programa. David, você falou, é que eu estou tão impactada com o que você falou da cerimônia, com a beleza, com a representação, com o significado que você trouxe, né, nesse momento tão importante na tua história. Mas eu queria voltar só um pouquinho numa questão que você trouxe, quando você disse que fez uma passagem pelo budismo, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho também como é que foi esse momento. A gente está falando das religiões judaico-cristãs, né? Mas vamos falar um pouquinho também de como foi essa experiência com o budismo, e aí a gente fala da Umbanda e como é que foi a sua chegada lá. Mas conta pra gente como é que foi esse momento. Eu sempre falo para as pessoas que foi um dos momentos mais contemplativos que eu pude viver na minha vida, porque o budismo Uhum, ele te faz raciocinar sobre a sua uhum, importância mediante a uma sociedade, a sua importância como massa celular mediante um corpo tão grande como a Terra, né? uhum, E o budismo ele te faz com que você viaje para dentro de si, né? uhum, Então, eu falo que é uma das religiões que eu tenho paixão e muito respeito, porque ele faz com que você consiga entrar numa inércia pessoal, né? Então, uhum, você viaja para dentro de si, você faz a sua busca de autoanálise, você consegue entrar em meditação, que é tão difícil, principalmente nós que moramos numa cidade tão agitada como São Paulo, né? E E eu acredito muito, né, que o budismo ele é muito parecido com o espiritismo, né, nessa questão da passagem, nessa questão do desprendimento material, né, é, porque é reflexivo, né, você está ali uhum, parado e de repente você começa a analisar todo o contexto que te cerca, toda a análise que você precisa ter sobre a vida, sobre a essência de respirar,
a importância do ato de se respirar, a importância do ato de você olhar para o seu irmão de uma maneira, não de criticá-lo, mas de analisar e falar: poxa, eu posso melhorar mais ainda nisso. Né? Tá. E eu tenho amigos também até hoje também do interreligioso, né, do fórum interreligioso, que a gente conversa bastante a respeito dessa questão, né, de como é bom, como é importante nós podermos ter esse diálogo interreligioso, né? E o budismo, eu falo, de todos ele é o mais contemplativo, ele é o mais que faz com que você reflita, né? Tem um monge Você, Ryozan, que é um grande amigo meu, e cada vez que aquele homem abre a boca para poder dar a sua palavra, né? Eu fico viajando, eu sou apaixonado pela fala dele, um grande amigo, uma pessoa muito especial e que ensina muita coisa assim, sabe, Rosa? E eu acho fantástico, fantástico, fantástico. e no budismo, né, no budismo você já tinha, nessa fase, você já tinha se compreendido como uma pessoa homossexual. Estava no conflito, Estava estava no no conflito e conflito, eu não questionava. Eu evitava de não questionar questionava. justamente por medo da represária. Ah, Até mesmo tá. pelo fato de ser uma religião mais fechada, né? Eu ficava com receio do que poderia vir de resposta. Hoje eu percebo, através de amigos, que eles respeitam o ser humano, ponto. O ser humano, na sua essência, tem que ser respeitado. Entendi, tá. E então, aí quando você sai do kardecismo e aí você conhece a Umbanda e você começa a se interessar, a se envolver com essa religião. Como é que se deu essa passagem também? A Umbanda em si, na realidade, Rose, ela me persegue. Eu falo Hum, que eu sou a bruxa da Umbanda, porque desde criança eles me perseguem. Porque quando eu era pequeno, como eu falei para vocês, eu residia no litoral, né? hum, Eu cresci na Praia Grande. E na Praia Grande é um dos maiores terreiros de céu aberto na época de dezembro que existe, uhum, né? uhum, Então tem os festejos de Iemanjá, que eles superlotavam a praia inteira. Eu achava aquilo magnífico, porque minha mãe tinha barraca de praia, né? E eu achava lindo aquelas pessoas com aquelas vestimentas coloridas, tal, tal, tal. Mas na hora que eu vi as pessoas se transformando, eu, perna para quem te quer. Morria de medo. uhum, E, passado-se o tempo e tudo mais, minha irmã se casou com um, um pai de santo, né? uhum, É, e num determinado momento da minha vida, meu pai tinha sido atropelado, e eu estava na janela, né? Que lá a gente morava de frente à Avenida Presidente Kennedy, e, e aí meu pai estava no hospital com a minha mãe, e eu vi um homem alto, com uma capa preta gigantesca, com um chapelão de padre, abrindo o portãozinho. Só que eu olhava para o pé, não tinha pé, flutuava. E eu gritava por socorro e chorava. Eu tinha o quê? Uns 12 anos na época. E ninguém me escutava. Aí uhum, uhum, aquela visão foi, parou de frente à porta da sala assim, ficou me olhando. E ali eu fiquei em surto. Meu cachorro latia, 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 e ninguém escutava o meu cachorro latindo. uhum, Na hora que aquela imagem sumiu, o grito saiu. E pergunta para um vizinho daqui, perguntou para outro vizinho dali. Eu falei, gente, eu tô surtando, tô ficando louco. Porque uhum, uhum. ninguém viu. E nesse momento, meu cunhado, ele pegou e falou que era uma entidade que eu tinha visto. Provavelmente era um protetor, era um mentor meu. E que provavelmente estava ali para me tranquilizar que tudo ficaria bem com meu pai. Mesmo meu pai não tendo sido um pai como muitos desejam, meu pai, infelizmente, ele tinha um problema muito sério com bebida, então ele judiou demais da minha mãe, judiou demais da gente, fez a gente passar muita dificuldade, muita necessidade, e, e o meu pai sempre foi uma pessoa muito difícil, né? Muito difícil mesmo, de ignorância, de estupidez, dentre outras coisas.
E aquilo para mim, e quando eu entrei até no seminário, foi justamente para orar a Deus para que ele parasse de beber e parasse de fazer aquilo com a minha mãe. Então, Uhum. além do chamado ao sacerdócio, eu também tinha essa necessidade, sabe, Rosa? Uhum. Uhum. E aí passaram-se tempos tal, de repente eu estava com meu marido em casa, a nossa vizinha chamou para ir lá na casa dela, comer esfirra, e a filha dela ia incorporar uma entidade. E a gente não queria participar. Eu falei, vamos. Só que nisso que a gente, que eu falei, vamos, quando eu cheguei lá, de repente, a entidade virou. E no que a entidade dela virou, a minha vista escureceu e eu não conseguia mais lembrar de nada. Ao retornar, o meu marido, ele já tem um olho grande, ele esbugalhado com o olho assim, assustado. Meus amigos também que estavam conosco, todo mundo assustado. E eu falei assim, gente, o que que aconteceu? E aí ele, você virou aí num negócio aí. Uhum. E Uhum. aí nesse momento, eu peguei e falei assim, eu preciso buscar ajuda, eu preciso saber o que que é isso. E aí ela pegou e falou assim, a minha prima frequenta um terreiro lá no Jaçanã, do Pai Varela. Você não quer ir lá? Eu falei assim, vamos lá, né? E quando eu cheguei Uhum. lá, gira o quê? De esquerda, era Exu. E aí a Uhum. Uhum. entidade do Pai de Santo colocou a capa dele sobre mim e de repente eu, puff, apaguei novamente. Uhum. E Uhum. ali, Uhum. nesse momento, foi onde que eu comecei a desencadear um interesse de conhecer que fenômeno era aquele que estava acontecendo Uhum. comigo, de perder a minha consciência e, de repente, saber que teve uma manifestação mediúnica que estava ali, atuando. Por Uhum. isso, Uhum. o apagar, né? E ali foi Uhum. onde que eu comecei a tentar entender o porquê de tudo aquilo, né? Poxa, eu estou sendo obrigado a entrar nessa religião, o que que é necessário para fazer para não entrar nisso? Só que daí foi onde que ele sentou comigo e ele falou, isso não é uma maldição, isso é um dom. Uhum. E os Uhum. dons, eles são dados por Deus. Então, a partir do momento que você entende que Deus, ele te deu um dom, você pode mudar as coisas, né? Uhum. E aí foi Uhum. onde que eu comecei a ter aquela visão e foi aonde que eu falei, mas como que é para os gays aqui dentro, Uhum. Uhum. né? E ele falou Uhum. assim, gay? Eu falei, sim, eu queria entender melhor sobre isso, porque eu sou casado e tal. Ele falou assim, da porta para dentro você é apenas um médium. Uhum. E aí Uhum. você Uhum. fala, meu, não existe homem, não existe mulher, não existe doutor, não existe doutora. É o que ele fala. Da porta para dentro, seus títulos ficam na porta, né? Uhum. Então, Uhum. eu acho que a Umbanda, ela acolhe muito essa questão dos homossexuais, dos bissexuais, de todo o alfabeto GLS que eu falo ainda, né? Para mim foi muito conflitante, porque eu sou do tempo do GLS, né? Gay, lésbica, simpatizante, ponto. Hoje em dia aumentou muito, né? LGBTQPNIA+. E, e eu falo, será que nós precisaríamos de todos esses rótulos se nós Uhum. vivêssemos uma sociedade mais consciente, mais respeitosa, onde que as pessoas entendessem que cada ser humano, na sua essência, tem o seu respeito, tem o seu valor, Uhum. Uhum. né? Uhum. Uhum. E aí vem essa questão de refletir sobre a nossa postura como sociedade, né? Uhum. Quando a gente fala, né, a gente fala sociedade, fala das religiões de matriz africana, vem muito preconceito, né, mais preconceito ainda, vem crenças equivocadas, né, vem valores completamente ignorantes, porque nós não conhecemos, nós enquanto sociedade não conhecemos, né, a Umbanda, o Candomblé e outras vertentes.
E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre como é que é essa convivência em dois pontos na nossa sociedade que são alvos de muita intolerância, né? A intolerância religiosa e a intolerância sexual, né? Como é que você vivencia isso no seu dia a dia, David? Isso é algo você estava falando de conflitos, né? No início da sua compreensão, saber quem você é, né? E hoje, como é que tá isso? É algo que para você, conciliou, apazigou, e você traz isso para tua militância, no sentido de defender isso, ou é algo que ainda está aqui desconfortável de algum jeito? Eu brinco, Rose, que eu falo que eu sou três personagens em um. Eu Hum, sou o Dr. David, fisioterapeuta, né, o profissional. Sou o paidinho de Ogum, o sacerdote religioso, e sou o Dinho, o ser hum, humano, né? uhum, Porque foi uma maneira que eu encontrei de não sofrer tantos ataques e intolerâncias, sabendo-se que nós tivemos uma prova disso recentemente, da cantora Anitta, a quantidade de seguidores que ela perdeu simplesmente por assumir que ela era uma adepta das religiões de matriz africana, que ela era uma filha de santo de Candomblé. E aí você vê a hipocrisia, né? Eu te amo desde que eu não saiba quem você é. Então, peraí, então eu não te amo, uhum, uhum, né? uhum, É uhum, meio desconexo, é meio conflitante essa palavra a partir do momento que você usa ela com tanta propriedade de poder, né? Tanto que, por exemplo, no meu perfil profissional, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo e com o que eu coloco, porque isso pode gerar até mesmo uma perda de paciente. E uhum, eu já perdi paciente até mesmo após descobrir que eu era de matriz africana. O problema não era de eu ser gay, o problema era eu ser um fisioterapeuta que frequenta macumba, né? uhum, E que uhum, as pessoas deveriam primeiramente estudar o sinônimo, o significado, me perdoe, contextualizado da palavra macumba, que nada mais é do que uma dança, né? Através de um uhum, instrumento que eles dançavam, os negros dançavam nas senzalas. Então, a partir desse momento, Rose, é onde que você começa a pensar qual a significância de certas pessoas na sua vida. Então, é engraçado, às vezes você chega num paciente para atendê-lo, eu estava atendendo muito paciente externo, né, a domicílio, antes de abrir meu consultório, e às vezes você tinha que atender um paciente, por exemplo, evangélico, que para mim não tinha problema algum atendê-lo, porque para mim eu estava atendendo um paciente, não estava atendendo a religião dele, e de repente, ao ele olhar para o meu carro e ver que tinha uma guia no retrovisor, ele inventar qualquer desculpa e cancelar o meu atendimento com ele, simplesmente por saber que eu era de matriz africana. Como se eu tivesse uma doença contagiosa, né? E as uhum, pessoas, elas não sabem e não imaginam como isso pode impactar não somente na vida delas, como na vida de outras pessoas também, né? Essa uhum, intolerância religiosa, esse uhum, racismo religioso, porque o uhum, racismo é diferente da intolerância, uhum, né? As uhum, pessoas, elas não uhum, sabem disso. E hoje em dia é crime, é uhum, inafiançável e não tem uhum, prescrição, não é uhum. prescrito. Então, Uhum. então Eu ia as comentar pessoas, elas justamente isso. Eu até pesquisando, desculpe, eu te cortei, mas é que eu vou aproveitar o seu gancho, que a lei de racismo religioso e intolerância religiosa, ela hoje é equiparada ao crime de injúria racial, né? Tanto a intolerância religiosa quanto a sexual, né?
imprimindo crime de injúria racial com pena de 2 a 5 anos mais multa. Então, é importante a gente frisar isso, né, David? Que não é simplesmente você falar algo, é você julgar. Nós somos um país laico com liberdade religiosa e isso precisa ser assegurado a todos aqueles que querem praticar as religiões às quais acredita e se sente confortável em vivenciar. Desculpa, eu acabei te Não, cortando, mas eu queria mas é trazer bom. isso para colocar aqui. A gente não está falando aqui só de algo de desrespeito ao indivíduo, a gente está falando de desrespeito a um crime. Isso aqui é um Exato. crime. E é triste até mesmo, Rose, porque assim, eu tenho parentes evangélicos que, cara, a gente se dá muito bem, se respeita, se ama. Minha irmã, ela é evangélica, estive no aniversário dela. É, foi a coisa mais linda, sabe? O pastor dela orando por ela, e eu ali com a mão estendida também, vibrando por ela. É, e é aquela coisa de que, assim, o mundo poderia ser muito melhor se as pessoas se respeitassem, entendessem que, tipo, não é a religião que designa o caráter de ninguém, né? O amor a Deus, o amor ao sagrado, ele resplandece de uma maneira tão linda que todos podem se unir, todos podem dar as mãos, né? Eu sempre falo nas minhas palestras, Rose, que haja-se visto no ato de exumação. Uhum, Todo ser humano deveria assistir uma exumação. Todo. uhum, Porque se o ser uhum, humano assistisse uma exumação, ele iria verificar que os ossos não têm religião, os ossos não têm cor de pele, os ossos não têm sexualidade, não têm conta bancária, não tem absolutamente nada, né? uhum. E isso é uma forma que nós temos até mesmo de analisar se nós estamos sendo reflexivos com o Deus criador de tudo, né? Então, dentro do profissionalismo, quanto que eu sofri, gente? Quanto que eu, às vezes, quantas vezes eu deitei a cabeça no travesseiro, Rose, e falava assim: amanhã eu vou cortar o meu pescoço, amanhã eu vou acabar com esse sofrimento. Porque se eu sou tão impuro, se eu sou tão podre, eu não mereço estar vivo. Graças a Deus, Rose, graças ao sagrado, eu não consegui fazer isso. Tive tentativas, fui internado justamente por conta de tentativas de suicídio, mas infelizmente tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que infelizmente se jogam de um prédio, tem pessoas que infelizmente se jogam de um viaduto por conta de uma única palavra, uma palavra de ódio, uma palavra que fere a alma das pessoas. O quanto que eu tentei ser diferente para não ser a vergonha da minha família. E o quanto que eu relutei até mesmo, Rose, para não ser a infelicidade da minha mãe. Aquela mulher que já tinha sofrido tanto com um esposo que era alcoólatra, que fez tudo que fez. Eu falava assim, gente, a minha mãe merece um filho morto do que um filho gay. Entendeu? Então, assim, é... foi muito difícil para mim. O quanto que eu abraçava o travesseiro. E essa minha tia que faleceu, teve um dia que ela acordou de madrugada comigo chorando, e eu chorava com o travesseiro, sabe? Prendendo aquele choro para que ninguém, para que não atrapalhasse o sono de ninguém. E, e aquele desespero, e de repente a minha tia, ela sentar, abrir a porta do quarto, sentar no pé da cama e falar assim, meu filho, não faz isso com você. Eu te amo, filho. Deus te ama, Jesus te ama do jeito que você é, filho. E eu falava, tia, eu preciso morrer. Tia, eu não posso estar vivo. Eu sou vergonha para minha família, eu sou vergonha para minha mãe, né?
E aquele desespero, aquele nó na garganta. Gente, eu falo, eu não desejo para um demônio. Uhum, Eu não uhum, desejo para um demônio o que que é esse sentimento reprimido. Eu não desejo para um demônio o que que é esse sentimento de que você é podre, de que você é um lixo, simplesmente porque você é homossexual. E é isso que, infelizmente, a sociedade nos faz pensar. Porque esses pensamentos, Rose, e a todos que estão assistindo, não veio da minha mente, veio da uhum, sociedade que uhum, apontava, que uhum, julgava, que falava que era errado, uhum, que falava uhum, que aquilo era um absurdo, que Deus uhum, condenaria. uhum, uhum, E é uhum. desesperador. É, é impactante muito tudo isso, né, David, porque é triste, é profundamente triste. Ah, eu, como psicóloga, eu tenho muitos relatos no meu consultório de situações como essa que você mencionou agora. Eu tive um cliente que também veio de uma origem religiosa, a família muito rígida, muito severa. Certa vez ele me disse que o pastor disse para ele que ele é homossexual, que ele era uma aberração. E essa frase ficou marcada para mim. E ele falou isso com a mesma dor e com a mesma honestidade que você está falando agora. De como o ser humano, e você usou uma expressão também, que também vai ficar marcada para mim, de como as pessoas ferem as outras, né? Por que ferir as outras? Para que ferir as outras, né? E isso que esse rapaz, que esse meu cliente ouviu na época, o marcou, porque ele se sentia assim, ele passou a se ver assim, exatamente como você está falando agora, uma vergonha, algo que humilha, que deixa a família ainda mais em sofrimento, causador de mais dor e sofrimento à família. Então, o que que a gente está fazendo, né, David? O que que a gente faz com o outro, contra o semelhante, que também você colocou, né? Que é um dos princípios, né, elementares que a gente tem como enquanto mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro como a si mesmo. Que amor é esse? Porque Deus prega a lei do amor, né? Que amor é esse que a gente pratica, né? O que que a gente está fazendo no nosso dia a dia com o nosso semelhante? Que a gente está falando, né? Isso é muito doloroso. Então, eu fico sempre muito impactada com o que você acabou de falar, com o que eu ouço no consultório, porque não dá para essa gente simplesmente ouvir isso e falar, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu estava Não falando com pode. uma, eu estava falando com uma paciente, Rose, que quando eu era criança, existia o bullying, só que não era crime, não era Uhum, um ato desrespeitoso, né? uhum, E, e de repente aquelas crianças que faziam aquele bullying comigo se tornaram adultos e quando descobriram sobre mim que eu fui visitar os meus pais, eu não sento na mesa com viado. Aí, tipo, a gente sempre se abraçava, né? A gente tinha a mania de se abraçar. As pessoas não queriam mais me abraçar, né? As pessoas não queriam mais que eu estivesse perto simplesmente pelo fato de eu ser gay, como se fosse algo contagioso. Eu lembro uma vez que eu fui visitar a mãe do meu pai, que ela tinha me pedido um dinheiro emprestado, e eu fui levar para ela. E eu sentei no sofá. E tudo bem e tal, conversamos e eu fui embora. Num determinado momento, uma tia minha que estava lá pegou e falou: Você saiu, ela limpou o sofá com álcool. E aí, uma vez eu
eu dei uma incerta, né? Falei, meu, não pode ser isso, né? Literalmente, ela estava passando álcool onde eu estava sentado. Eu cheguei na casa dessa minha tia, eu não falei nada para ninguém, fui pro quarto e eu comecei a chorar. E eu abafava o choro com o travesseiro e eu falava assim, gente, eu não sou essa aberração, eu não sou esse demônio. Uhum, E a uhum, minha uhum. consciência, ela falava assim, você é, porque você não é o padrão normal. Você é um anormal. Você é um pecador, né? E aí aquilo começou a me influenciar de uma forma que a vontade de me suicidar era tão grande que isso só era, vamos dizer assim, imagina uma lenha. A lenha está apagando e você pega mais lenha e coloca, sabe? A fogueira está apagando e você coloca mais lenha. E eu falava assim, tá na hora. E aí eu me recordo de uma vez que eu, de manhã, aqui em São Paulo, é uma loucura, principalmente o Brás, e eu estava no metrô, desci na Estação Brás. E aí eu fiquei uns 10 minutos ali, pensando, 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 e falei, o metrô tá vindo, agora é a hora. Uhum, E uhum, uhum. na hora que eu fui para me jogar na frente do metrô, uma senhora do nada segurou meu braço e falou, não faça isso. O metrô passou. Eu fiquei com ódio daquela mulher que eu falei, tudo ia acabar. E eu chorava, 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 chorava. E ela falava assim, filho, Deus ele tem um recado para você. E eu olhava para ela assim, e falava assim, Deus? Ela falou, é, Deus está mandando dizer que você é muito precioso aos olhos dele. Uhum, E aquilo me, me fez me sentir pior ainda. E como uhum, que Deus poderia amar um pecador como eu era um pecador? uhum, Né? uhum, E, uhum, e ser gay, ser homossexual, Rose, é algo que te, te reduz a um nada. E aí você percebe que tudo que você conquistou, um moleque que passou dificuldade, eu vendi óculos de sol na praia, eu andava ali do Canto do Forte até a Vila Mirim, até o Caiçara, até Solemar, debaixo de sol quente, sendo humilhado pelas pessoas. Teve uma vez que uma mulher virou para mim e falou assim: ô vagabundo, sai da frente do sol porque você está atrapalhando. E eu não tinha dinheiro para comer, Rosa. Não tinha vendido nada. uhum, E aí você uhum, volta todo aquele território andando, sabe? E aí eu uhum. peguei e falei assim, hoje, vendo um cara formado, né, com 3 especializações, um consultório, um carro, um apartamento no litoral, sabe? Tenho as minhas dificuldades, porém, eu tenho um status social. Então, Uhum. eu acho que o gay, né, as pesquisas elas apontam que os homossexuais são o público melhor classificado financeiramente. E aí as pessoas falam assim, é claro, não tem filho. Não, não é. É porque nós nos sentimos obrigados a mostrar para a sociedade o nosso real valor de uma maneira que a gente precisa impor isso através da nossa postura, através da nossa conta bancária, através dos nossos títulos, através do nosso cargo. Exatamente. Tem alguns comentários, acho que tem mais de um comentário aqui que eu quero trazer para você, para gente ir fechando. A nossa conversa já está mais de uma hora, estamos Uau! aqui debatendo esse tema tão importante de uma forma tão sensível, David. Estou tocada, estou profundamente comovida e tocada. Vamos lá, a Regiane coloca aqui: se as pessoas parassem para pensar em todas as esferas da vida, o mundo não estaria esse caos. Sexualidade, religião, cor da pele, tudo isso é nada, nada diante do presente de estar vivo.
Mas tudo isso é só um motivo para tentar ser superior e ter o poder da vida sobre o outro. A Carol coloca: às vezes parece que as pessoas se esquecem que empatia pelo próximo não é calçar os sapatos do outro, mas acolher os calos do outro apesar disso. Aí a Regiane: isso mesmo, Carol, é olhar o outro e se enxergar nele. Carol continua: é olhar o outro, é enxergar o outro. A intolerância nasce de não enxergarmos o próximo como ele é e não aceitá-lo, pelo menos para mim. Deixa eu ver se tem mais. Isso mesmo. É, é o que a gente tá, que você está trazendo, né, David? O que de fato, né, significa amar ao próximo, né? A gente está, infelizmente, algumas pessoas estão, infelizmente, muito distantes do verdadeiro e legítimo significado que isso tem, né? Queria te fazer a última pergunta, que eu acho que você já respondeu, mas agora acho que a gente pode sintetizar. Como é que você gostaria de ser visto e tratado na sociedade, David? Pergunta difícil, né? Mas, na realidade, eu gostaria de ser tratado e ser visto apenas como ser humano. Como um cara que tem falhas, que tem seus acertos, que às vezes chora, que às vezes sorri, né? Que come, que defeca como qualquer outro, né? Às vezes eu falo nas palestras que as pessoas veem um sacerdote e acham que ele é um santo que tem que estar no altar e tudo mais. Eu falo, não me coloque no altar, porque antes de ser um sacerdote eu sou um ser humano e seres Uhum, humanos falham, uhum, né? uhum, E a partir uhum, do momento que nós entendemos isso, nós entendemos que o nosso real papel na sociedade é apenas ser um ser humano, né? uhum, E eu uhum, falo uhum, até para os meus pacientes e falo nas palestras de formandos em fisioterapia, e quando você se forma como fisioterapeuta, geralmente as aulas de anatomia, a gente às vezes tem a oportunidade de estar no microtério e ver aquele corpo inerte, te faz refletir sobre o que é um corpo, o que são pudores, né? E ali uhum, eu falo que ali tudo se inicia na realidade, uhum, para os que estão em volta. uhum, uhum, Então, quando você vai tratar de um paciente, você não está tratando apenas de um paciente, você está tratando do amor da vida de alguém. uhum, 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 uhum. E dentro disso, Rose, e a todos que estão assistindo, é sempre bom a gente se colocar no nosso lugar de ser humano. Será que eu gostaria de sentir? Às vezes eu vejo profissionais atendendo os pacientes de uma maneira assim que você fala, meu Deus. Às vezes eu vejo os sacerdotes tratando seus fiéis de uma maneira que você fala, meu Deus. Uhum, uhum, E aí uhum, você uhum. começa a perceber que isso não está no profissional, que isso não está no religioso, isso está no ser humano, né? Entrou aqui a minha grande amiga lá da praia também, a Eliana Fred, e tem um filho dela que é um fofo também, que é o Gabriel, também casado com um parceiro, e são pessoas muito especiais. E com certeza, tudo isso que eu estou falando, outros seres humanos, outros seres humanos como eu, vivenciaram ou estão vivenciando, né? E a única coisa que eu deixaria aqui como um recado para essas pessoas é que não desista da vida, porque a vida não desistiu de você. Enquanto você tem ar nos seus pulmões, é sinal que você ainda pode lutar, né? E se você pode lutar, você pode ser o vencedor. Então não permitam que uma sociedade hipócrita, cheia de defeitos, te coloque títulos, rótulos ou que te descreva como viver. Porque você pode ter certeza, Rose, que as pessoas que mais descrevem como é viver são os que menos sabem viver. Uhum. Porque descreve, não vivem, né? Exato. E que bom, David, que você também fez esse movimento que você falou agora, né? De
de encontrar um sentido e um significado, apesar de tantos momentos dolorosos que você experienciou, de tantas feridas, de tantos ferimentos, aliás, que foram causados a você, né? E que você seguiu adiante. Que bom que você seguiu adiante. Né? Fico feliz em saber que você conseguiu seguir adiante, porque não é uma tarefa fácil. E é importante a gente deixar isso, né? Porque quando a gente pensa nas glórias, nas vitórias, né? A gente esquece de olhar toda a trajetória, todo o processo, né? Porque é fácil olhar para agora e não olhar para aquilo, como foi que se deu aquilo tudo, né? Então, que bom que você conseguiu ressignificar tudo isso e hoje tem o seu trabalho, tem o seu parceiro, tem respeito, tem a sua religião e que tudo isso te dá suporte para seguir adiante. Que bom mesmo. Gratidão e eu acho que a vida é isso, né? Quando a gente começa a levar a Uhum, vida com mais sutileza, os monstros, né? Eu fiz até essa analogia com um amigo meu. Peguei uma pedra grande, peguei uma pedra pequena, deixei a pedra pequena na frente dele e a pedra grande um pouco mais afastada, né? uhum, E aí eu falei para ele, falei assim, qual que é a maior? Ele falou assim, uhum, ah, que tá lá, né? Eu falei assim, então, mas a uhum, que tá lá tá próxima de você? Ele falou, não. uhum, Eu falei, então uhum, enxergue as pedras de perto. Você vai ver que os uhum, problemas não são tão grandes como você imagina. uhum, E é isso, eu acho uhum. que levar a vida com mais sutileza, entendendo que todos nós podemos viver numa sociedade mais acolhedora, né? Mas não só viver numa sociedade acolhedora, Rose. Eu acho que é mais nós sermos acolhedores com a sociedade, né? Mas Porque é cada a um lei tem que fazer o seu do retorno. papel. Mas a sociedade não é o outro, a sociedade também a gente a Exato. compõe. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Vou colocar só o comentário aqui da Rejane para a gente concluir, que ela diz sobre você. Você é um ser de luz e emana amor que deve ser pregado pelas igrejas. Que Deus continue a abençoar todos os seus dias. Lembre-se que a sua luz ilumina a vida de outras pessoas. Axé, amém. Aleluia. David, muitíssimo obrigada. Cássia, te ama, meu amigo, um ser ímpar. Amém. Muitíssimo obrigada pela franqueza, pela honestidade, pela generosidade. Assim, lindo, lindos. Ai, eu tô em que bom. Lindo, tá incluído. Obrigada pela franqueza, pela honestidade, pelo coração aberto, pela generosidade, pelo seu relato tão comovente, tão tocante. A Carol coloca pai, reizinho demais. Obrigada, é isso, é gratidão, é o que as pessoas estão falando aqui, que você ilumina, que você irradia, e que você receba toda essa luz que você emana, que essa luz também ilumine a sua trajetória, a sua vida, e muito, muito grata por você ter compartilhado a tua história conosco, viu? Obrigada. Gratidão a você, Rosa, gratidão a todos que acompanharam. Eu espero que possa ter sido um- uma sementinha, né, para aqueles que precisam e que Deus do Sagrado abençoe e ilumine a todos, né, dando muitos gunzos, como a gente fala, né, muitas bênçãos e tudo seja mais bonito e mais sutil. E o arco-íris não seja só lá no céu, né? O arco-íris seja aqui na terra também. Então, Nós muito obrigado pelo plantamos, convite. imagina, você falou de plantar semente, né? A gente planta sementes quando a gente está aqui oferecendo, né? Dividindo, compartilhando, fazendo o nosso trabalho. Nosso trabalho não no sentido profissional, mas no nosso trabalho enquanto ser humano. Certamente você plantou muitas sementinhas aqui hoje, viu? Obrigada
mesmo. Gratidão. Obrigada a todo mundo que acompanhou ao vivo, que vai assistir depois, né, gravada a nossa live. Obrigada por estarem conosco. Boa noite a todo mundo. David, beijo no seu coração. Beijão, E Rô. a gente se fala, né, num outro momento. E obrigada a todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau.